Queria agradecer à comissão organizadora, né, Dr. Ricardo, Dr. Oscar, pelo convite. Dentro de um congresso de cirurgia, né, eu vou ter que defender um ponto de vista conservador, né, eu diria que eu sou o azarão do dia, né, do Crossfire, mas vamos tentar, né, com argumentos, bons argumentos, a gente defender a posição do tratamento conservador. Então, o Dr. Márcio já falou um pouquinho sobre a doença que a gente está falando, mielopatia cervical espondilótica, compressão da medula decorrente de alterações degenerativas da coluna. E a classificação mais utilizada para análise clínica dos pacientes é a escala de Dion modificada, a escala da Associação Ortopédica Japonesa. A original envolvia a habilidade da pessoa comer com o chopstick, com o hashi, né? Não é todo mundo que come, na verdade foi trocado por a habilidade de abotoar. Geralmente ela vai até 16 pontos e considera-se, varia um pouco, né, na literatura, os pacientes que têm mielopatia leve e os pacientes que têm Dior acima de 13, maior ou igual a 13. E a gente já começa numa desvantagem a respeito de tratamentos, porque existe uma infinidade de trabalhos que falam sobre tratamento cirúrgico e, comparando com o tratamento cirúrgico, existe uma rarefação de trabalhos que tratam de tratamento conservador. Mas a gente vai tentar selecionar alguns que são importantes aqui. E como o Felling já coloca, é fundamental que a pessoa que vai propor um tratamento para o paciente, ele conheça a história natural da doença, né, que a pessoa não seja, eventualmente, mais agressiva do que a própria história natural da doença. E falando em medicina baseada em evidência, a grande parte dos trabalhos mostra que de 20% a 60% dos pacientes, eles acabam piorando, né, com o tempo, na avaliação clínica dos pacientes. E essa revisão sistemática sugere que, então, eles sejam tratados por esse motivo. Só que a gente pode olhar também por outro prisma. Se 20% a 60% dos pacientes eles vão piorar, é possível que 40% a 80% devem ser tratados de maneira inadequada. A gente não precisaria ter tratado esses pacientes. E cirurgia a gente vai ver que tem complicação. Então, esse é o nosso argumento principal. A estratégia, né, na verdade, a doença da medula, né, a gente tem dois eventos bastante bem estabelecidos. O primeiro deles é a isquemia. Aqui a gente está curando a medula com laminina, cura os vasos da medula, uma situação normal. E na situação da mielopatia cervical espondilótica, a gente observa uma rarefação desses vasos aí. Então, o primeiro ponto é o ponto da isquemia da medula. E o papel fundamental também, segundo passo, é a inflamação. Aqui a gente vê os motoneurônios corados em vermelho, a gente vê aqui uma enzima que está associada ao processo de apoptose, a morte celular programada, caspase, induzida por interleucinas pró-inflamatórias que estão presentes nesse processo de mielopatia cervical. E no final você observa que existe uma predominância de apoptose nos motoneurônios também. Então a gente tem comumente também associado a mielopatia sintomas de segundo neurônio motor, não é raro. A gente tem tratos longos, mas tem também segundo neurônio motor. E não dá para falar de história natural da doença sem falar desse trabalho clássico do Clark e Robinson, um grupo inglês, publicou esse trabalho em 50, na década de 50, mas até hoje ele é muito citado. Ele cria praticamente 3 padrões diferentes de progressão da doença na mielopatia cervical. O primeiro deles aí, uma piora lenta e progressiva. A gente observa esse tipo de padrão em 20% dos pacientes. Um segundo grupo de pacientes, a gente observa uma queda abrupta das funções neurológicas, mas o paciente ele permanece estável pelo resto da vida. Isso é a minoria, são 5% dos pacientes. Mas a grande maioria que eu queria ressaltar são esses pacientes daqui. Eles têm longos períodos, assintomáticos e têm pequenas quedas da função neurológica. Depois, o padrão que eles chamam de escada. Esse é o mais comum. 75% dos pacientes acabam se comportando dessa forma. Ele observou mais de 120 pacientes numa coorte prospectiva. Então foi conjecturado. O que será que causa essa piora neurológica nesses pacientes aqui? O que acontece nesse momento aqui que a paciente piora? Então foi pensado que pequenos traumas em medulas já previamente comprimidas pudessem gerar esse déficit neurológico. Só que aí o que acontece? A gente vai para a literatura, são poucos estudos que estudaram essa correlação. Tem 2 estudos importantes que tentaram ver essa relação de pequenos traumas com piora neurológica nos pacientes que têm mielopatia cervical. E pasmem vocês, é uma coisa que a gente tem na cabeça que o paciente piora, eles não observaram mudança. Os pacientes que tinham mielopatia cervical na imagem, mas tiveram trauma, não tiveram piora, diferente daqueles que não tiveram trauma. Esses 2 trabalhos falam isso para a gente. Então, essa revisão sistemática fala que não há um papel ainda definido do trauma na piora neurológica desses pacientes, que às vezes é um dos grandes argumentos da gente indicar a cirurgia nos pacientes que têm uma certa compressão, mas estão oligossintomáticos. E começou a surgir diversos trabalhos, defendendo um pouco o papel do tratamento conservador. Um deles aqui publicado em 2006, falando que o tratamento clínico conservador ele pode prevenir a progressão da doença, inclusive melhorar os sintomas da mielopatia, principalmente em pacientes com mielopatia leve. Mas como o Dr. Vian falou, não dá para a gente ficar baseando a medicina hoje em dia em relatos de casos, são séries de casos também. Aqui, um grupo japonês, eles têm bastante essa entidade, que é a ossificação do ligamento longitudinal posterior, um caso emblemático aqui, uma mielopatia em termos de imagem bastante importante,
mas que foi manejada de maneira conservadora e de maneira adequada durante bastante tempo, não piorou. Mas a gente não pode se basear exatamente em relato de casos, a gente tem que buscar melhor evidência. Entre eles, então, a gente vai tentar buscar essa resposta para a gente nas revisões temáticas e nos estudos prospectivos randomizados. São poucos trabalhos prospectivos, mas eu vou tentar delinear algum deles aqui, mostrar alguns para vocês aí. Essa é uma coorte prospectiva, né? Braço único, envolveu somente pacientes com tratamento conservador, 66 pacientes com follow-up médio de 4 anos. E nesses 4 anos, 19% dos pacientes eles pioraram. Quer dizer, no outro braço, 80% ficou bem, né? Ficou normal, ficou estável. Ele observou que esse segmento que piorou, eles tinham, em exames pré-operatórios, alterações de eletroneuromiografia, ou alguns pacientes fizeram potencial evocado somato sensitivo pré-operatório também. Esses pacientes tinham um risco maior de piorar no pós-operatório. É mais uma coorte prospectiva de braço único, somente pacientes manejados de maneira conservadora, 56 pacientes, 3 meses de follow-up médio, piora em 11 pacientes. Você veja que esse número aqui é parecido também, né? 19% de piora nesse período. Quer dizer, 80% não piorou. O grupo que piorou apresentava compressão circunferencial da medula. Ele estratificou o risco, esses pacientes tinham mais risco de ir para o braço depois de ter sido indicada a cirurgia. Esse aqui é o único trabalhinho, né, que a gente tem uma comparação, um comparativo e cego entre tratamento conservador e tratamento cirúrgico. Ele pegou 64 pacientes, né, colocou num braço sem cirurgia, um braço com cirurgia, características pré-operatórias bastante similares. E pasmem vocês, depois de 10 anos, eles são exatamente iguais. Não tem diferença no JOA, no tempo de andar 10 metros. Então, é um trabalho, dos trabalhos que compara, né, é o melhor trabalhinho em termos de desenho. Ele favorece, então, né, numa diferença entre tratamento conservador e tratamento cirúrgico em 10 anos. Lembrando que são pacientes com mielopatia leve. Ele coloca também uma curva de mortalidade, curva de Kaplan-Meier. A gente observa nitidamente, apesar do pênus ser significativo, que os pacientes que foram submetidos a tratamento cirúrgico, eles apresentavam uma mortalidade maior do que os pacientes que tinham tratamento conservador. Mais um trabalhinho prospectivo, 55 pacientes alocados somente para o tratamento conservador. Eu não falei um pouco, mas o tratamento conservador ele difere um pouquinho, mas o esteio principal são medicações anti-inflamatórias e analgésicas, o colar cervical de maneira intermitente, e alguns trabalhos com a contração cervical também de maneira intermitente, com tratamento conservador. 55 pacientes, follow-up médio de praticamente 8 anos, e pior em 14 pacientes, follow-up foi um pouquinho maior, né? Quer dizer, 25%. Mesmo assim, a gente tem 75% de pacientes que ficaram estáveis, ou melhoraram. E observou que o grupo que piorou apresentava maior cifose do que comparado com o grupo que não piorou. Então, aí a gente passa agora dos estudos prospectivos para as revisões sistemáticas e meta-análise. Uma revisão sistemática englobando 6 trabalhos. É claro que a maior parte dessas revisões temáticas é por incluir, né, trabalhos de menor qualidade científica, série de casos. Trabalho cirúrgico é difícil fazer um prospectivo bonitinho, que nem aquele que a gente falou. Então, acaba gerando uma recomendação fraca, uma evidência pequena. Mas existe uma recomendação de que se trate de maneira conservadora os pacientes que têm mielopatia leve. E não dá para a gente falar, necessariamente para esses pacientes, que o trauma ele vai gerar uma piora necessariamente nesses pacientes daí. Essa pergunta o pessoal não conseguiu responder. Aqui, mais uma vez, também mostrando o comparativo em 10 anos, que os pacientes são similares no tratamento conservador e tratamento cirúrgico. O tempo de andar também 10 metros é igual em 10 anos. Então, clinicamente, parece não haver muita diferença desses pacientes com mielopatia leve, tratamento conservador e tratamento clínico. Então, eventualmente, quais são os pacientes que podem ser beneficiados com a cirurgia? Eu diria para vocês que seria a minoria, mas a gente consegue estratificar um subgrupo de pacientes que a gente tem que ficar um pouquinho mais antenado se a gente vai propor o tratamento conservador. A gente vai buscar mais uma vez na literatura, revisão sistemática com meta-análise, desses trabalhinhos incluídos. Ele observou que esses fatores aqui, uma hipermobilidade cervical C2 C7 no raio-x fricção e extensão maior que 50 graus, a presença de espondilistese degenerativa, e paciente que tem, na verdade colocou o contrário aqui, lordose negativa, sericifose segmentar, são fatores de risco para o paciente sair da braço conservador para o tratamento cirúrgico. Então, se a gente está propondo um tratamento conservador para esse tipo de paciente, a gente tem que ficar um pouquinho mais antenado. Sumarizando, então. A gente tem fatores ligados à piora dos pacientes que têm tratamento conservador, cifose segmentar, hipermobilidade, espondilistese. Isso dos trabalhos prospectivos achados pré-operatórios em eletroneuromiografia e potencial evocado somato sensitivo, aqueles pacientes que têm compressão circunferencial da medula. E lembrando que somente os pacientes que são submetidos à cirurgia têm risco de complicações cirúrgicas, E nas grandes séries a gente chega até 10% de complicações entre complicações menores e maiores, inclusive envolvendo a letalidade, girando em torno de 0,8. Então, mais que a gente falar, fica essa briga de tratamento conservador e tratamento cirúrgico, acho que cabe ao especialista a gente estratificar bem os pacientes, porque acho que cada um deles tem o seu papel, tanto no tratamento cirúrgico quanto no tratamento conservador. Obrigado.